Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Zaqueu Vieira Oliveira, sou professor contratado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pesquisador na Universidade Federal do ABC, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Hoje eu vou fazer aqui uma fala bem breve para vocês a respeito da história da matemática no ensino, né? Então, vou trazer uma discussão teórica a respeito, né, das potencialidades dessa abordagem na aula de matemática, certo? Eu vou partir aqui de alguns argumentos, né, de algumas ideias que já vêm sendo tratadas há alguns anos, né. Esses argumentos eu retirei de um artigo do professor aqui do Brasil, que chama Antônio Miguel, que ele reforça algumas das ideias que já vêm sendo exploradas na história da matemática e a interface com o ensino há alguns anos. Bom, uma dessas ideias, né, é que a história da matemática serve como fonte de motivação para a aprendizagem da matemática. Com certeza, a gente precisa valorizar esse aspecto nas nossas aulas, afinal, uma das grandes falas dos professores diz respeito justamente à dificuldade dos alunos se interessarem pela matemática. Então, a história da matemática pode ser uma fonte de motivação. De qualquer forma, a gente não pode olhar de modo tão ingênuo para essa suposta motivação, porque alguns alunos também podem não se interessar tanto assim pela abordagem histórica, né? O professor da Unicamp, o Antônio Miguel, ele enfatiza que se a história da matemática fosse tão motivadora assim, a história por si só seria automotivadora e os professores de história não teriam dificuldades nas aulas deles, o que a gente sabe que não é verdade. Então a gente precisa levar essa abordagem para a sala de aula, mas também estar cientes de que alguns alunos podem não se motivarem tanto assim. Segundo ponto, essas fontes, né, a história da matemática serve para a gente retirar problemas práticos, curiosos, informativos e recreativos, né, para preparar as nossas aulas. Isso realmente é interessante, a gente pode tirar algumas curiosidades, algumas informações a respeito da história da matemática e incrementar nossas aulas. Só que a gente não pode pensar que a história é somente isso. Né? A gente não pode levar a história da matemática somente para levar algo curioso, algo informativo, algo recreativo. Até porque a gente precisa pensar em qual o real objetivo da história da matemática em sala de aula. Será que esse é o principal objetivo? Quer dizer, se o objetivo da aula de matemática é fazer os alunos compreenderem os conteúdos e as ideias matemáticas, quando eu levo uma curiosidade, uma informação, não necessariamente ela está contribuindo para isso. Né? Então a gente precisa refletir sobre esse aspecto. Esses dois aspectos, o da motivação e o aspecto mais da curiosidade, um aspecto mais recreativo, ambos nos levam a pensar e até nos levam a refletir sobre algo que é contraditório. Quer dizer, nós, ao levarmos e pensarmos somente nessa perspectiva, e por isso que eu estou dizendo que a gente não pode pensar só nessas duas perspectivas, mas se a gente levar só isso em consideração, a gente acaba considerando que a aula de matemática é realmente chato, então a gente precisa convencer os nossos alunos de algo mais interessante, né? Quando a gente sabe que a matemática, por si só, ela também é interessante, sim, ela tem os aspectos do desafio, os aspectos dos raciocínios próprios dela, que também são, por si só, interessantes, né? Terceiro ponto é que a história da matemática fornece métodos adequados para o ensino de matemática. Essa é uma perspectiva que às vezes trata da gente levar para a sala de aula alguma abordagem histórica com a finalidade de mostrar para o aluno como que esse conceito se desenvolveu ao longo da história. O problema é que algumas bibliografias têm enfatizado isso muito, como se na escola a gente realmente tivesse que passar por todos os passos da história para que o aluno compreenda um conceito atual, quando na verdade não é isso. Né? A gente pode levar momentos,
históricos para a sala de aula para ajudar ele a compreender esse processo histórico, mas não tornar a história da matemática um método, como a única forma e a melhor forma de se ensinar matemática. Então, o quarto ponto, né? É um instrumento que possibilita a desmistificação da matemática e a desalinhação do seu ensino. Esse ponto é bastante interessante, porque é para a gente pensar a matemática como uma atividade humana, como uma atividade que tem relação com outros aspectos da vida social e tudo mais, e desmistificar a ideia da matemática como uma ciência para gênios, como uma área de conhecimento pronta e acabada e tudo mais, né? A história da matemática também é um instrumento unificador dos vários campos da matemática, então a gente pode pensar em levar momentos e ideias da história da matemática para fazer se conectar a alguns campos da matemática. Por exemplo, a gente pode tratar de uma questão de geometria para mostrar como ela se relaciona com a álgebra, e isso do ponto de vista histórico, né? Eu acho bem interessante quando a gente fala dos usos do teorema, do conhecido teorema de Pitágoras nos cálculos de áreas de terras no Antigo Egito, né? Quando a gente leva essa ideia para, né, quando a gente fala de quais eram os fenômenos que ocorriam de cheias e baixas do Rio Nilo para explicar a necessidade do cálculo de área, a gente está falando de um problema que envolve a geometria, que envolve a medida, mas a gente pode levar uma abordagem, fazer uma conexão com a álgebra, né, mostrando como esses campos da matemática se interagem. Bom, vou deixar como curiosidade para vocês, mas é interessante a gente pensar no Teorema de Pitágoras, porque ele era usado tanto no Egito Antigo como na Mesopotâmia Antiga, em várias situações, mesmo antes da Grécia ter desenvolvido um pouco mais esses conceitos ligados a esse teorema, tá? Então, tem se questionado vamos dizer assim, a origem do Teorema de Pitágoras em Pitágoras, né? Com isso quero dizer que muitas vezes os nomes dos teoremas que a gente dá na matemática não necessariamente reflete a origem dele, né? Atualmente tem alguns pesquisadores que questionam até a existência do próprio Pitágoras como um homem, né? Que talvez só existiu um grupo dos quais eles se chamavam pitagóricos, mas não necessariamente teve um homem chamado Pitágoras. O livro da professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Tatiana Roque, o livro de História da Matemática dela, publicado em 2012, ela explora um pouco essa ideia. E o último ponto são os instrumentos que possibilitam o resgate da identidade cultural, né? Então a história da matemática pode fazer esse resgate cultural, né? E eu acho que isso é bastante interessante porque isso reforça aquilo que os pesquisadores em etnomatemática têm mostrado, né? A importância dos conhecimentos das diferentes culturas, não só atual, mas também ao longo da história, no desenvolvimento da matemática. Isso nos leva até a questionar a hegemonia do saber matemático europeu, eurocêntrico, que tem diminuído, silenciado, né, apagado conhecimentos matemáticos de outros povos, né? Então, acho que é bastante interessante mostrar isso, porque isso até ajuda a gente na sala de aula, levar em consideração os saberes que os alunos trazem das suas casas, das suas famílias e das suas histórias, né? Então, acho que isso é bastante interessante. Agora, o próprio Antônio Miguel traz alguns pontos que a gente precisa pensar, né? Que são argumentos, vamos dizer assim, questionadores, né? Como é que eu posso levar a história da matemática para a sala de aula de um modo eficaz? Mas eu ainda tenho alguns problemas, eu tenho algumas questões a pensar. Então, mesmo essa área de interface entre história da matemática e ensino tendo se desenvolvido já há bastante tempo, a gente ainda tem uma ausência de materiais adequados para usar em sala de aula, assim como
tanto na formação inicial como na formação continuada de professores, a gente ainda tem uma defasagem na abordagem desses conteúdos, né? É importante também a gente pensar que o elemento histórico ele pode ser um fator complicador, ele pode trazer para a sala de aula contextos que o aluno não compreende muito bem, então não é muito fácil fazer essa abordagem de modo que ela realmente seja compreensiva. Então, para além das dificuldades relativas aos conhecimentos matemáticos, pode ser que eu leve a história e isso seja um fator que ainda gere mais complicações na aprendizagem dos estudantes, né? Por fim, o Antônio Miguel salienta a importância da gente levar em consideração que há na criança a ausência do sentido de progresso histórico, né? De compreensão do que é o tempo histórico, né? E como esse tempo se desenvolve, né? Porque quando eu me remeto a algo que aconteceu há 2000 anos atrás, o que significam esses 2000 anos atrás? E se eu disser que é só 500 anos atrás, né? O meu aluno ele está compreendendo isso. Quando eu retomo no tempo, tem uma outra questão que muda, que é a relação tempo-espaço. Quando eu digo Brasil em 1600, eu não estou falando, por exemplo, não existe São Paulo, uma cidade enorme com mais de 12 milhões de habitantes. Isso não existe naquele momento. Será que o meu aluno consegue compreender essa ideia, né? Da mesma forma quando eu falo em Uruguai há 400 anos atrás. O que isso significa para o meu estudante, né? Então, a gente precisa tratar da história da matemática no ensino com bastante cautela devido a esses fatores. Nas minhas pesquisas realizadas na UFABC, junto com a professora Márcia Helena Alvim, a gente tem refletido sobre 3 pontos, 3 dimensões que podem ser importantes para a abordagem histórica na aula de matemática, né? Então, embora a gente tenha ouvido, né, tenha percebido que há ainda algumas deficiências, mas por que a gente ainda insiste que essa abordagem pode ser importante para o ensino? Então, são 3 dimensões que a gente menciona: a dimensão epistemológica, a dimensão social e a dimensão da praxis. No que diz respeito à dimensão epistemológica, a gente acredita que usar a história da matemática no ensino é uma forma de apresentar aos alunos alguns aspectos do trabalho matemático, né, como forma de inserção dos estudantes nesse universo, né, como é que se produz matemática, como é que os matemáticos trabalham, como é que os matemáticos raciocinam. E isso a gente pode pensar tanto do ponto de vista atual como do ponto de vista histórico, como é que a matemática se desenvolveu e como é que esses raciocínios foram se modificando ao longo da história. Mostrar também como, então isso, como eu digo, né, mostrar como a prática da matemática se transformou ao longo da história. Então, a gente acabou mostrando para o nosso estudante, né, como que essa área do conhecimento foi ganhando essa forma que ela tem atualmente, mas que ela nem sempre foi desse modo. E promover a compreensão da matemática de modo integrado com outras áreas. A história nos mostra várias relações entre matemática e outras áreas do conhecimento. Por exemplo, quando eu falo em matemática nos séculos XV e XVI, está muito integrada a questão da navegação, da astronomia, da física, né? E então acho que isso é bastante interessante porque mostra como que a matemática também se desenvolveu concomitantemente ao desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. Em relação aos aspectos sociais, né, socioculturais, a história da matemática possibilita apresentar questões sociais e culturais que influenciaram e ainda influenciam o desenvolvimento da matemática. Quer dizer, a matemática ela não se desenvolve alienada e separada do restante da sociedade. Ao contrário, ela se desenvolve também e principalmente influenciada por causa desses aspectos, né? Então, a gente quer evidenciar que a matemática é uma prática cultural e que ela se desenvolve de modo interessado, que as práticas religiosas, as questões econômicas, isso impacta completamente no desenvolvimento da matemática. Por fim, na dimensão da praxis, a gente quer valorizar
que a gente quer fazer? A gente quer valorizar o conhecimento e interesse dos educandos como ponto de partida para o ensino de matemática, porque muitas vezes, quando a gente diz que a gente quer valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes, o que isso significa? Isso significa também levar em consideração os saberes que eles trazem de casa, dos pais, dos avós e dos antepassados deles, e valorizar isso como ponto de partida para trabalhar a matemática em sala de aula. Né? A gente quer promover o quê? A gente quer promover o ensino de temas geradores, ou seja, a gente quer partir de temáticas gerais e que muitas vezes são interdisciplinares, que se integram com outras áreas do conhecimento e que isso, em muitos casos, dá para fazer uma conexão histórica e fazer um foco direcionado nos conteúdos disciplinares, no nosso caso, a matemática. Né? E também, e o que eu acho que é mais importante, é fomentar a cidadania matemática através da historicidade dessa disciplina. Quer dizer, a história da matemática ela tem o potencial de ajudar o aluno a compreender por que ela foi desenvolvida desse modo, quais os interesses que estão por trás dela, e nos ajuda a desenvolver um raciocínio matemático que, para além de aprender um algoritmo, ele também compreende os seus usos, os seus impactos. Então, acho que a ideia central da minha fala nesse momento é que a gente pense como que a gente forma estudantes críticos e reflexivos que pensem matematicamente e que possam, inclusive, transformar a realidade em que vivem através da matemática, né, usando, sabendo, compreendendo aspectos da história e do desenvolvimento dessa disciplina. Agradeço a todos, até mais.